Como andam as suas palavras? Quem anda dirigindo a sua mente diante daquilo que você fala? Você sabia que palavras têm poder? As palavras têm muito poder. Elas podem ser capazes de reiniciar uma vida ou de matar uma alma. Peguei pesado? É a pura verdade. É disso que a gente vai conversar hoje. O poder da palavra é tão forte não só sobre o que a gente diz sobre o outro, mas especialmente sobre o que a gente fala a respeito de nós mesmos. Pense comigo palavras do tipo assim: tô muito cansado hoje foi um dia péssimo, eu acho que eu não valho muita coisa, sabe, parece que ninguém me ama, parece que ninguém me quer, eu me senti péssimo hoje, eu me senti muito humilhado, eu me sinto indesejado nessa comunidade, as pessoas não olham para mim. Todo esse tipo de palavras, elas refletem o pensamento. E é daí que vem o poder da palavra. Não é que a palavra tem poder aleatório. A palavra tem poder porque ela só é expressa porque já há um pensamento, já há algo estabelecido dentro da nossa mente, baseado em nossas crenças, que está refletindo através das nossas palavras. A boca fala, diz a palavra de Deus, do que está cheio o coração. Entende isso? Então você vai abrir a boca, vai expressar, porque já está lá dentro. Está aqui dentro que está saindo. Por isso elas têm poder. Porque elas não são aleatórias. Elas refletem algo que você está sentindo, que você está vivendo. A Bíblia ainda diz assim, ó, que como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Uma palavra pequena, em algum contexto, que você diz para alguém, pode ressuscitar emocionalmente essa pessoa, pode ressuscitar espiritualmente essa pessoa. E por que não dizer fisicamente? Você já ouviu histórias de pessoas que estão na UTI, que estão inconscientes, mas que quando ouvem a palavra de alguém querido, amado, próximo, até as lágrimas caem ao redor dos olhos, há movimento, mostra-se na tela lá do visor, do coração, que há um aumento cardíaco, porque as palavras têm poder. Então a gente tem que conscientizar isso, porque a gente tem que cuidar com o que a gente fala para os outros e o que a gente fala para nós mesmos. Quando a gente fala sobre controlar, a gente pensa logo em palavras, pensamentos e ações, não é verdade? Controlar esse todo para poder a gente andar segundo a sociedade, a família, a igreja, aquilo que nos pedem, aquilo que querem, né? Aquele homem que não consegue dominar a sua própria boca, a sua própria vida, né? Ele não consegue dominar mais nada. Olha isso, gente. Uma pessoa incontrolável daquilo que fala. Não, eu falo mesmo, eu falo. Não tem filtro. Sabe, eu gosto de dizer que você não tem que falar tudo que pensa. Você precisa pensar em tudo que você fala. Porque falar tudo que pensa pode trazer construções desastrosas para os seus relacionamentos, para a sua vida, as pessoas que você ama e para você mesmo. Quantas vezes nos apoderamos de palavras de maldição que nos afetam profundamente, desenvolvendo em nós crenças limitadoras que nos impedem de ser quem Deus nos criou para ser, que trava a nossa existência, impedindo com que muitas vezes possamos alcançar os nossos propósitos, alcançar os nossos objetivos e conseguir sucesso na nossa existência. Frear a nossa boca, engolir seco, como a gente costuma dizer, segurar palavras amaldiçoadoras, isso certamente será benéfico para a nossa vida. E antes que você diga, mas eu penso e não falar dá na mesma, não dá. Pensar é um processo, falar é outro. Se você pensa e fala, você fortalece o que você pensa. Se você pensa e não fala, há uma quebra. Então você tem 50% de chance de reverter esse pensamento negativo. A maior parte dos adoecimentos do ser humano estão baseados na insatisfação, que muitas vezes é expressa através de palavras. Vocês sabiam que a maior parte das nossas doenças tem o início na mente? Claro, nós vamos lá no médico tratar o corpo, né? A gente vai lá porque está sentindo uma dor aqui, está sentindo um problema ali, está sentindo uma falta de ar, está sentindo uma dor no peito, está sentindo dores nas articulações. Então a gente tem as queixas físicas, que muitas vezes, 90% das vezes, essas queixas físicas estão relacionadas com as nossas questões emocionais. É o que a gente chama de somatizações.
E muitas vezes, nosso processo de insatisfação, do falar negativamente, do estar sempre falando das questões que não estão boas, do que não está bem, do que não está positivo na nossa vida, ao invés de focar no positivo, focar naquilo que está funcionando, vibrar, celebrar as coisas boas. Acontece uma coisa boa, você fala, mas diante de tanta coisa ruim, uma coisinha boa só, você não valoriza. Mas quando você valoriza as pequenas coisas, elas fortalecem o seu sistema imunológico, elas fortalecem o seu raciocínio, elas fortalecem o seu processo de gratidão, elas estabelecem aí uma comunicação perfeita do cérebro enviando ou liberando hormônios como dopamina, serotonina, para a sua corrente sanguínea, trabalhando na base neural, trazendo fortalecimento para a sua vida e um grau de satisfação extraordinário. Então não é balela, não é brincadeira, é neurociência, é científico, isso é real. Então por mais que você esteja assistindo e falando, eu não acredito, você nem precisa acreditar para que as coisas sejam como são. Só que ao não acreditar, o benefício é tirado de você. Então experimenta. Faz uma experiência, passa a falar mais positivamente, deixa que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de bênção e não de maldição. Abençoe os seus filhos, abençoe o seu cônjuge, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu dia. Creia que tudo aquilo que você tem vivido é para o seu bem, porque a própria palavra de Deus diz, né, que é benefício para aqueles que amam a Cristo, aquilo que a gente está vivendo, bem-aventurado. Então você precisa se concentrar nisso, porque 90% das doenças que você tem tido estão começando na sua mente e você tem expressado sobre isso. Eu tô mal, eu não aguento, tô sentindo dor, tá desconfortável, eu não dou conta, isso é horrível. E o que você tá fazendo? Porque muitas vezes quando gastamos a nossa energia falando, geralmente não investimos a nossa energia no fazendo. Então nos dedicamos a falar daquilo que não tá legal, a falar daquilo que não tá bom, a falar daquilo que tá incomodando, ao invés de utilizar essa energia para a nossa ação, para fazer, para mudar, para pensar mais positivamente e, consequentemente, falar palavras mais positivas no nosso dia a dia que vão gerar ações e comportamentos melhores, evitando o adoecimento emocional, físico e também espiritual. É importante a gente pensar um detalhe aqui. Você vai dizer, Dilene, mas eu tenho que falar o que eu sinto, porque como que eu vou processar isso? Sim, a fala é muito importante, mesmo sobre nossas dores, nossas tristezas e nossas angústias. Por exemplo, muitas vezes eu não estou buscando a solução, eu estou só em busca da reclamação. Você sabe o que é reclamar? É clamar de novo aquilo que você não quer. Então, cada vez que você reclama, aquilo volta para você. Aquilo insiste em você. Quando você fala com o objetivo, vou procurar alguém porque eu quero desabafar, quero falar do que está doendo e quero ouvir também, quero buscar soluções, quero encontrar respostas. Essa fala é terapêutica, essa fala é positiva, essa fala vai te levar para um caminho de transformação e de mudança. Mas a fala reclamatória te leva para um caminho de mesmice, de continuismo, de sofrimento e de angústia, porque só repete como sendo um ciclo vicioso. A fala, muitas vezes, não é o que se diz, sabe? Mas é como se diz. Isso é que é importante a gente pensar também. É como a gente está falando sobre aquilo e não só o que a gente está falando. Isso ganha muito significado. Às vezes estou falando de coisas que aparentemente são tão graves, mas é que elas não estão... foram resolvidas, foram trabalhadas, eu estou só citando, dentro de mim está legal. Às vezes são coisas simples, mas dentro de mim não está legal. Então eu preciso compartilhar, sempre com o objetivo de trabalhar isso, de desenvolver essa parte, para evitar os adoecimentos que eu falei no início da nossa conversa. 90% dos adoecimentos começam na mente. Então a gente tem que trabalhar essa mente. A nossa palavra está ligada ao nosso pensamento. Mente. Então a gente precisa trabalhar a mente para trabalhar melhor as palavras. Vamos pro pulo do gato, passo a passo. Dilene, como eu faço isso na prática? Então vamos lá. Primeiro pulo do gato de hoje. Aprenda a conhecer a si mesmo. O autoconhecimento leva você a saber as emoções estão provocando o que em você. Quando a gente não se conhece, a gente é dominado pela raiva, pela ira, a gente é dominado pela agressividade, a gente fala o que não deve, tropeça nas palavras, fere as pessoas. Então aprenda a se conhecer e saiba, isso me deixa irado. E quando eu tô irado, eu começo a querer falar o que eu não devo.
Então eu preciso me conhecer. Respiro fundo, a emoção acontece, ela é incontrolável, ela vai, quando eu penso, ela já está lá, não dá para raciocinar nela, mas dá para raciocinar com relação à construção do sentimento após a emoção. Respiro fundo e lido, não, isso não é meu, isso foi do outro, para que eu vou me desgastar diante dessa circunstância? Então se conheça. Aprenda, conheça os seus limites, conheça a intensidade da sua dor, do seu desconforto. É importante esse processo como primeiro passo para você trabalhar melhor as suas palavras. Segundo, desenvolva o autocontrole. Quem manda em você, não é o outro. Então o que o outro fala te desestabiliza? Então o que o outro pensa destrói você? Então como o outro age te atinge? Então você, desculpa aí, tá fraquinho demais. Você tá à mercê do outro. Você virou escravo do outro, virou escravo do cônjuge, escravo do filho. Então o filho tem lá um negócio, uma gritaria e você, se abate. Então o cônjuge tem lá uma coisa e você, nossa, isso aqui me ofendeu profundamente. Você tá frágil demais sendo colocado nas mãos do outro para o outro te dominar através das emoções, dos sentimentos e da lida. Então você precisa aprender a se controlar diante de circunstâncias que estão fora de você. É o que o outro pensa, é o que o outro diz, é o que o outro faz. Então, respira fundo e pensa o que eu digo, o que eu faço e como eu devo agir. É uma escolha minha. Não, mas eu perdi a cabeça porque ele disse. Perdeu a cabeça porque o outro disse. Não, você precisa manter sob controle as suas próprias emoções, decisões e quem você é. Então aprenda a lidar com isso, porque senão você será escravo das ações, das palavras e da visão do outro. Então não se permita escravizar pelo outro. Conquiste essa independência, você mesmo. E terceiro aspecto, aprenda a ser emocionalmente inteligente. Às vezes você tem uma capacidade incrível de inteligência, notas excelentes, mas emocionalmente é um fracasso. Não consegue se relacionar, perde a cabeça, estoura por qualquer coisa, fica apreensivo de forma aleatória. Então você se entrega às emoções como se fosse possível que elas tivessem um discernimento poderoso para controlar a sua existência. Aprenda sobre inteligência emocional. Essa é a parada do século, né, gente? Todo mundo fala de inteligência emocional e a gente ainda tá com muita gente desinteligente emocionalmente, para não dizer burra emocionalmente. Esse é o maior problema, né, gente? E isso traz sofrimento, isso traz angústia, isso traz adoecimento físico e mental. Então, por isso é importante aprender sobre a inteligência emocional. Valide pessoas, elogie pessoas, valorize as pessoas que estão com você. Isso intencionalmente. Acorde de manhã e fala, hoje quem eu vou validar? Hoje eu vou dizer para minha filha que ela é extraordinária. Hoje eu vou dizer para o meu cônjuge que ele é fantástico. Hoje eu vou falar para o meu filho que é muito difícil viver sem ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Olha, validar pessoas. A palavra tem poder de reiniciar as pessoas. Gostou do nosso conteúdo? Então aproveita para curtir. Compartilha com outras pessoas, assim eles ficam sabendo do nosso momento terapêutico todas as terças-feiras, às 6h45. E eu quero saber o que você achou. Coloca aí, digita nos comentários, porque eu respondo tudo. Eu leio todos os seus comentários aí e gosto de responder. Tava passando por aqui e gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí quando entra toda terça-feira um conteúdo novo, você já tá por aí para receber esse conteúdo. Foi bom demais a sua presença. Obrigado por ter estado com a gente e até a próxima terça-feira, 6h45, no Momento Terapêutico.